Irmãos, boa noite, graça e paz. Graças ao Senhor por esse tempo que Ele nos proporciona. Primeiro dia da semana, nós já podemos nos reunir debaixo do nome do Senhor para juntos aprendermos a Cristo. Que privilégio é o nosso, né? Que liberdade o Senhor tem nos dado para juntos então crescermos no Senhor. Bom, 2 Timóteo 2, versículo 3 e 4, vamos ler dois textos. O primeiro aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu queria que você guardasse bem essa palavra. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Em Mateus 16, verso 18, temos aqui mais último versículo, e vamos ter então uma palavra de oração. Mateus 16, verso 18, um versículo muito conhecido que diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aqui. Quero que vocês entendam aqui um detalhe importante, irmãos. Não é pastor que edifica a igreja, não é quem edifica a igreja, é o próprio Senhor. Ele diz para Pedro: tu és Pedro, um pedregulho, uma pedra, e sobre esta pedra, a pedra aqui no original é a rocha, edificarei a minha igreja. O Senhor dizendo para Pedro: Pedro, tu és Pedro, agora sobre esta rocha, não você, mas eu edificarei a minha igreja. Agora preste atenção nessa expressão aqui: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Nosso Pai Santo, te damos graças por essa noite agradável. Obrigado, Pai, porque hoje já começamos a semana descansando no Senhor. Nesse primeiro dia da semana, tem sido para nós um dia tão especial, porque o Senhor nos reúne, e todas as vezes que o Senhor nos reúne, o Senhor deseja falar conosco. Abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz, para que possamos ver claramente, Pai, além da letra, a Ti. Queremos ser tocados pelo Senhor, queremos que Tu nos dê sabedoria para compreendermos a Tua palavra, e espírito de sabedoria e de revelação, para que conheçamos plenamente o Teu amado Filho. Pai, está nas Tuas mãos esse tempo, nós Te damos graças porque é o Teu Espírito quem irá nos dirigir. Abra os nossos ouvidos para que recebamos a Tua palavra com alegria e a proclamamos na dependência do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós vemos aqui dois textos, vamos caminhar um pouquinho a respeito deles, dizendo o seguinte: em primeiro lugar, tem se dito muito por aí, isso tem esquentado muito o meu coração, e também de muitos irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem sido chamada ou denominada de hospital. Isso é uma falácia muito grande. A igreja não é hospital, nunca foi e nunca será. A igreja, em primeiro lugar, se formos ver sobre esse aspecto, que nós vamos ver aqui que alguns homens do Senhor diz, e também no Novo Testamento, que a igreja, ela é, antes de mais nada, o exército de Cristo, que está sob o comando do seu general, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, não é hospital. Queridos, existem muitas pessoas que têm a igreja, aliás, nem igreja, denominação, porque denominação não é igreja. Seja batista, seja assembleia, seja palavra da cruz, a denominação nos denomina e faz de nós pessoas como que arrumadora de confusão, porque vem para a nossa igreja, que a nossa igreja é melhor do que a tua. Não é nada disso, irmãos. Quando nós temos esse pensamento, nós estamos com um foco totalmente errado. A igreja, antes de mais nada, ela é o corpo de Cristo,
Ela é o organismo vivo que está sob a regência do nosso amado Senhor, que é o cabeça da igreja. Ele é aquele que é Senhor e Cristo. Quando Pedro disse lá em Atos 2, esse Jesus que vós crucificastes, 2,36, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor e Cristo, Ele é o Senhor da igreja, Ele é quem governa, Ele é quem manda. Nós somos simplesmente servos do nosso amado Senhor. Nós não servimos a Deus, nós servimos a Cristo, somos filhos de Deus. Muito claro em 1 João 3,1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos. Digo isso porque se você analisar aquela parábola do filho pródigo, que ali não é filho pródigo, tem um subtítulo em quase todas as Bíblias, que é a parábola do filho pródigo, mas Jesus começa dizendo, a parábola do homem que tinha 2 filhos. Então ali ele vai descrever que aquele filho saiu de casa e depois ele voltou. Então ele disse assim para o seu pai, pai, trata-me como um dos teus trabalhadores, como um dos teus servos. O pai disse, não meu filho, você é meu filho, traze uma capa para ele, anel no dedo e uma sandália nos pés. Quem andava descalço naquela época, do contexto histórico, eram os servos, os escravos. Então o filho tinha que andar com sandálias. Então é diferente, irmãos. Agora nós servimos o nosso Senhor Jesus Cristo, somos filhos de Deus, nós podemos servir ao nosso Pai. Nosso Pai é o nosso Pai, Ele é nosso Deus e Pai, mas nós servimos aquele que é Rei. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, nos incluiu na sua morte, como nós cantamos aqui. Lá aquele texto de João 12,32, Jesus disse, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então ali na cruz, quando Ele foi crucificado, Ele nos puxou para si, fomos colocados nele. Nós não aceitamos Jesus, essa é uma outra heresia no meio do cristianismo, isso não existe na Bíblia. E Deus não tem compromisso, irmãos, preste atenção, Deus não tem compromisso com nada daquilo que não está escrito. Jeremias 1,12, ele disse assim, eu velo sob a minha palavra para cumpri-la. Então cuidado para você ir a Cristo se não passar pela cruz. É necessariamente que nós venhamos a crer que Ele nos atraiu a si. Lembra aquele texto muito conhecido de João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, a palavra crer no original significa estar unido a, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, nós estamos em Cristo, nós participamos, a morte de Cristo na cruz foi uma morte participativa, porque o salário do pecado é a morte, então Ele morreu, nós morremos juntamente com Ele para o pecado, está escrito claramente em Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, a preposição com é junto de, na mesma cruz, no corpo de Cristo, ali Ele tirou o pecado de nós, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, e a única maneira dele tirar o pecado do mundo é quando nós cremos que fomos atraídos, temos que crer que dentro daquele todos está o nosso nome. Então Ele morreu, nós morremos com Ele. Então aí, irmãos, Ele começa a nos alistar para o seu exército. Queridos, essa história de que a igreja é um hospital, isso está fora de cogitação, isso não existe na Bíblia. Qual é o versículo que sustenta esta verdade? Porque quando as pessoas elas vão para o hospital, e muitos têm a comunidade como hospital, vão lá para serem curadas, e de fato são curadas, mas depois elas vão embora, como é no hospital. Você está enfermo, você é hospitalizado, você recebe a medicação, é curado e você vai embora. Está me compreendendo? Mas aqueles que são alistados pelo Senhor pertencem à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo e ao exército de Cristo. Isso é maravilhoso. Aquele texto de Mateus que nós lemos aqui no versículo 18 do capítulo 16, ele estava dizendo para Pedro que o Senhor edificaria a sua igreja. Ele é o edificador, embora Ele vai usar homens e mulheres para edificar uns aos outros. E a nossa edificação começa simplesmente, irmãos, na nossa relação com o Senhor. Quando nós nos envolvemos com o Senhor,
Claro, viver uma vida de intimidade com o Senhor tem tanto para nos dizer, irmãos, para se revelar a nós de uma forma tão linda, tão clara. Então aí o que vai acontecer? Nós, de fato, pela vida de Cristo em nós, iremos edificar um ao outro, como nós dissemos hoje pela manhã, aquele texto de Isaías 30, versículo 21. Quando o irmão está saindo da centralidade de Cristo, ou por um caminho que de fato está desviado do seu Senhor, ou pelo menos tentando desviar, ele vai ouvir uma voz atrás de si: este é o caminho, andai por ele. Uma voz atrás de si, essa voz é aquele irmão que de fato vai falar para aquele outro irmão, né? E se aquele irmão de fato receber essa exortação, mas ele vai andar no caminho. Mas um detalhe importante aqui, que nos chama muito a nossa atenção, é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. Queridos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Agora, aqui porta, ela é um instrumento de defesa, porque essa porta que não é a porta da igreja, é a porta do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que isso significa, irmãos? Significa que nós temos que resistir aos ataques de Satanás? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Que, irmãos, a igreja de Cristo, ela está passando diariamente as portas do inferno para tirar os cativos de Satanás, para trazer para o reino de luz. As portas, quando de fato o Senhor tem um lado, que Ele sabe desde a fundação do mundo que irá crer em Cristo, claro que nós vamos entrar neste império das trevas e tirar as pessoas que já estão no inferno e trazê-la para a glória, para o reino de luz. Porque, irmãos, uma pessoa que ela está em Cristo, ela é uma nova criatura, filho de Deus. Uma pessoa que de fato não está em Cristo, ela está onde? Ela está em trevas, ela está no inferno já. A palavra fala e declara isso muito claramente, que o ímpio ou o perverso, ele não tem paz, é como um mar agitado, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz, eles não têm paz. Então por que eles não têm paz? Porque há ausência de Cristo na vida deles, porque Cristo é a nossa paz. Então eles não têm paz. Agora, quando o evangelho é pregado, as portas do inferno, elas não podem prevalecer, quando de fato são tiradas as pessoas do inferno e trazidas para a glória, para o reino de luz. Como diz lá Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o transporte para a cruz. Jesus Cristo é o justo que morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus, ou como o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E as pessoas hoje em dia estão esquecendo, o povo de Deus esquecendo até de Cristo. Vamos buscar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos buscar poder de Deus, vamos buscar. Essa busca de poder, irmãos, não leva a lugar nenhum, porque todo poder foi dado para o nosso Senhor. Mateus 28, 18, quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele disse assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Quando cremos que estamos crucificados com Cristo, nós morremos com Cristo, por isso nós não vivemos mais, Cristo vive em nós. Então nós temos Cristo, e em Cristo está canalizado todo o poder. A palavra fala lá em Colossenses 1,19 que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita na pessoa de Cristo. Agora, irmãos, se de fato você creu que morreu com Cristo, Cristo é sua vida e Ele habita dentro de você com todo o poder, com toda a autoridade. Então uma pessoa não pode dizer o seguinte: eu vivo neste mundo, eu não creio em Cristo, eu não estou no inferno. Ela está no inferno sim, porque senão nós vamos criar uma outra vertente aqui, uma outra linha teológica. Se você não está no céu nem no inferno, onde é que você está? Para um ímpio que ainda não creu em Cristo, onde é que ele está? Está no inferno. É como eu tenho dito para vocês aqui, é que o inferno na vida daquela pessoa ainda não se materializou. Quando é que vai se materializar? Quando o coração dela parar de bater e ela vai descer para a sepultura, aí ela vai se deparar com o Hades, que é o inferno. Mas o inferno é uma sala de espera, ainda não é, ainda o fim, porque depois vai haver o julgamento.
E este julgamento, ela já, se está no inferno, ela já foi julgada, só vai receber a sentença. Qual é a sentença? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, ou lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas, irmão, se você está em Cristo, que privilégio é esse, irmãos? A morte já foi vencida pelo nosso general, Senhor Jesus Cristo. A morte, Satanás, o diabo. Então não temos que temer mais nada a ninguém, nós já passamos da morte para a vida, estamos em Cristo. Então aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno aqui, nesse contexto aqui, é porta de defesa, não de ataque. Porque quem tem todo o poder agora é Cristo. Cristo na cruz, quando ele venceu a Satanás, ele comprou até os direitos legais que ele tinha. Porque quem que criou Lúcifer? Foi Deus, o Pai. E por que ele virou demônio, Satanás? Porque ele quis ser o maior do que Deus, colocar o seu trono acima do trono de Deus. Então ele desceu. E por que Deus não destruiu Satanás? Porque Deus não é covarde. Tinha graça, imagina só Deus Todo-Poderoso pegar e destruir Satanás? Não, ele deixou para a igreja fazer isso. Romanos 16, 20, a palavra diz assim: Deus em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então ele já foi vencido. Ele não mora mais nem no inferno. Ele é o príncipe da potestade do ar. Porque quem tem as chaves da morte do inferno é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem, Apocalipse 1,18, vai dizer que eu tenho as chaves da morte do inferno. Está lá, na mão do nosso próprio Senhor. Então ele comprou tudo, irmãos, tudo é do Senhor. Claro que como ele está aí solto, e ele sabe que tem poucos dias, porque ele também conhece as Escrituras, e sabe que seu fim está chegando, e sabe que o fim de todas as coisas está chegando, irmãos. Quantas advertências bíblicas, e como o Senhor Deus tem falado nesses dias ao nosso coração, de uma forma tão clara, tão linda. Agora, um detalhe importante, temos que fazer essa pergunta para o nosso coração. Você e eu, nós já fomos alistados para fazer parte do batalhão de Cristo? Batalhão de Cristo? Claro que Satanás é muito astuto, ele é sagaz, e ele vai fazer de tudo para tirar você da centralidade de Cristo, muitas vezes até em aspectos religiosos. Aí a crentaiada acha que tem que fazer muitas obras para Deus, como aqueles religiosos disseram para Jesus assim: Senhor, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? O que Jesus disse para eles? As obras de Deus é esta, que creais naquele que por eles foi enviado. Lá no Evangelho de João, capítulo 6. Então, queridos, a nossa obra, em primeiro lugar, é crer, é estar unido a Cristo, receber todos os ensinamentos, a ordem do nosso general, porque nós estamos aqui em batalha. Se há uma batalha, se você ler Efésios capítulo 6, ali tem todas as armaduras. Não vai dar para nós, então, entrar em detalhes sobre Efésios capítulo 6, mas tem a couraça da justiça, tem o escudo da fé, uma série de coisas nos quais nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é o nosso assunto hoje. Talvez domingo pela manhã vamos tratar aqui sobre a batalha espiritual. Muito interessante, irmãos, para nós que fomos alistados pelo exército do Senhor Jesus Cristo. Primeiro nós temos que saber quem éramos e onde nós estávamos. Nós nascemos neste mundo já escravo do diabo. Nascemos já mentirosos, arrogantes. Essa é a nossa natureza. Espiritualmente mortos. Então, Deus, Ele fez um alistamento. Ele veio buscar e formar aqui na face da terra o seu exército para batalhar. Mas só que nessas batalhas, a gente já vamos ver os textos aqui, é Ele quem vai batalhar as suas batalhas por nós, mas vai nos usar. Se você ler aquele texto de 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 a 33, você vai perceber ali, irmãos, que quando aqueles 3 grupos de pessoas vieram a peleja contra Josafá, ele teve medo, ele percebeu que nele não havia força.
Mas então o que ele fez? Ele clamou ao Senhor, foi buscar o Senhor. Senhor, traga direção para nós, em nós numa força. Nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Queridos, então Deus se revelou ali através daquele profeta, dizendo para Josafá: Josafá, não temas, a peleja não é tua, mas é minha. Vocês vão tomar posição, ficar parados, e vocês vão ver o livramento que o Senhor vos dará. Não temais e nem vos assusteis, mas amanhã vocês vão descer ao encontro para batalhar. Queridos, eles dormiram aquela noite e cedo colocaram o grupo de louvor na frente e foram e partiram para a batalha. Mas Deus disse: a batalha não é de vocês, é minha. Então vocês partem contra eles. Quando Josafá chegou naquele monte, quando olharam, viram só corpos mortos, porque Deus colocou confusão naqueles 3 povos e eles se destruíram. Quando Josafá chegou com seus exércitos, o louvor na frente, porque em toda batalha nós temos que, querido, o segredo da vitória é você louvar, porque se Ele é conosco, queridos, qual batalha que Ele irá perder? Interessante que Ele formou um grande exército primeiro aqui, Ele está formando. Eu e você eram espiritualmente mortos, separados de Deus. Abra por favor a sua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 36. Irmãos, aqui preste atenção, nós temos uma declaração muito interessante, aliás, uma história aqui interessantíssima. Ezequiel capítulo 37, vocês conhecem o texto também, sobre o vale de ossos secos. Aqui Deus fez com que o profeta andasse ao redor, né? Eram muito numerosos na superfície, no vale, e aqueles ossos estavam sequíssimos. Agora acompanha comigo no partir do versículo 4. Disse-me ele, aqui disse-me Deus para o profeta: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei. Irmãos, o que é profetizar? É falar aquilo que Deus disse. Não queira ir com esses profetadas, esses profetas com essas profetadas que vêm trazendo coisas que não está nada escrito. Toda a profecia está selada aqui na palavra de Deus, irmãos. Por isso que nós cremos no dom da profecia. E segundo nós comentamos ontem no estudo, falta 20 profecias para serem cumpridas para a volta de Cristo. Elas estão sendo cumpridas também. O que é profetizar? É falar aquilo que Deus diz para falar, nada mais do que isso. Profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos para que vivam. Essa palavra aqui, ventos, assopra, é pneuma, é o Espírito que sopra. O que nos regenera é o Espírito. Em João 3,5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Queridos, está tão claro aqui. E aí, assopra sobre estes mortos para que vivam. Olha o versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Está vendo, irmãos? A igreja não é um hospital, a igreja é um exército, ainda que nesse exército há departamentos de curas.
Porque a igreja, o corpo de Cristo, não falta nada. Paulo fala lá em 1 Coríntios, em tudo foste enriquecido nele, com todos os dons espirituais. No caso, eu tenho o dom da palavra, outros irmãos têm dom da palavra, outros têm dom de cura, e por aí vai, meus queridos irmãos. O corpo de Cristo é completo. Nesse exército não falta nada. Neste exército nós temos que suportar uns aos outros, porque vai haver pessoas feridas e machucadas. Pessoas machucadas com religião, na mão desses picaretas, que fazem picaretagem com o povo de Deus. Quantas pessoas, meus queridos irmãos, têm vivido escravizadas nas mãos de pastores que são uns verdadeiros cães. O que é cão? Filipenses 3,2, Paulo fala assim: cuidado, ficam advertidos dos cães. Quem são esses cães? Isaías 58,11 diz assim: tais cães são gulosos, são pastores que nada sabem. E lá Apocalipse 22,15 diz assim: fora ficam os cães, os pastores, que nunca nasceram de novo, que nunca creram na sua morte e ressurreição com Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Isaías vai dizer, de uma forma tão clara, que num pé de oliveira ele produz azeitona, e um pé de azeitona deve dar aí mais ou menos 10.000 azeitonas, e ele diz que no meio de 10.000 azeitonas, vai se salvar 5, 3, 2, quando muito 5, é muita gente que vai para o inferno. É muitas pessoas hoje em dia dizendo o seguinte, o próprio Jesus falou, lembra lá de Mateus capítulo 7, versículo 22, abra comigo lá, irmãos, acompanha lá comigo, vamos ler a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui nós não temos como errarmos o alvo. Olha que tristeza, isso entristece muito o meu coração. Jesus está dizendo aqui, Mateus 7, versículo 22, presta atenção, querido. Muitos naquele dia, qual dia? No dia do juízo, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Fizeram, profetizaram em nome do Senhor Jesus, expulsaram demônios em nome do Senhor Jesus, curaram em nome do Senhor Jesus. Agora veja o verso 23. Então lhes direi explicitamente, abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. E para onde que esses crentes vão, irmãos? Está falando para crente aqui que profetizavam, que expulsavam demônios, que curavam. Isso é muito sério, irmãos. Mas são pessoas que nunca experimentaram a graça da regeneração, do novo nascimento. E para nascer de novo, você tem que crer que morreu com Cristo. Paulo foi muito claro lá em 1 Coríntios 15, 36. Insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Você tem que crer que você já morreu com Cristo. Gálatas 5:24, muito claro, Paulo escrevendo para aqueles Gálatas que estavam já querendo, eles começaram na graça, estavam aperfeiçoando na carne, na lei, querendo obedecer à lei. Paulo disse assim em Gálatas 5:24: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É os que são de Cristo creram que morreram. É diferente, irmãos. Que tristeza, é duro aqui que muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, profetizamos, expulsamos demônios, curamos, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Vocês nunca quiseram conhecer aquilo que eu era e aquilo que eu fiz por vocês. Entra no esquema da religião, entra no esquema de temos que fazer, temos que fazer, temos que fazer. Aí você vai se cansar. Nós vamos fazer sim, vamos marchar sim, mas sob a ordem do nosso general,
Imagina aqui, com o pastor dessa comunidade, e eu seleciono um grupo de pessoas aqui, né? Eu acho que você fala muito bem, você vai pregar lá no São Bento, vai pregar lá no Cascatinha, vai pregar lá não sei aonde, mas quem que mandou? Foi Cristo? Ou foi? Mas o pastor é o homem de Deus. Irmãos, nós somos irmãos em Cristo, você também é homem de Deus, você também é mulher de Deus. Nós temos que apacentar, trazer um alimento para vocês. Agora, cada um no corpo de Cristo deve saber qual é a sua função. Ele nos chamou para sermos libertos do inferno para o céu. Ele nos chamou para servirmos o seu amado Filho Jesus Cristo, aquele que é manso e humilde de coração, aquele que não, queridos, ele não perdeu nenhuma batalha. Irmãos, como é precioso o nosso amado Senhor. Então nós temos que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Não é para nós recuarmos, para nós avançarmos, porque as portas do inferno é porta, e ali é a porta, nesse contexto, é de defensiva. A igreja, quando ela avança, o general, ele vai adiante de nós. Abra, por favor, a sua Bíblia em Isaías capítulo 52, versículo 12. Muito claro aqui, irmãos. Temos que... Eu fico, às vezes, assim, muito... É triste quando eu vejo esses cristãos que se fazem de coitadinhos. Ai, como eles são humildezinhos. Será que de fato é filho de Deus? Porque todo filho de Deus é habitado pelo Todo-Poderoso, que habita dentro de si. E Ele tem poder para nos habilitar para toda boa obra. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos para as obras. E aqui, o nosso general em qualquer batalha, por que as portas do inferno não vai prevalecer? Porque Ele é o nosso vanguarda e também a nossa retaguarda. Nele nós estamos seguros. Olha só, Isaías 52, verso 12. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Olha o cuidado que Ele tem conosco, irmãos. Então a igreja nunca é hospital e nunca será. A igreja é, em realidade espiritual, o exército de Cristo. E Ele alistou homens e mulheres para fazerem parte deste exército. E todo aquele que foi alistado pelo Senhor não se envolve com o negócio desta vida, mas Ele procura satisfazer aquele que o arregimentou. Queridos, como que nós vamos perder batalha? Como nós vamos perder? Não tem como nós perder nenhuma batalha, meus irmãos. Olha só, abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Veja aqui, irmãos, que coisa linda. Nós temos o nosso general, mas a nossa vitória é nele. Ele é a nossa vitória. Abra lá 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Paulo, ele diz assim, eu quero que você preste atenção nessa palavrinha sempre aqui, que aparece em 2 Coríntios 2, verso 14. Ele diz assim, graças, porém, a Deus, preste atenção, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A igreja, ela não é triunfante, ela será triunfante, mas hoje quem é triunfante é Ele. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Dissemos hoje pela manhã que muitas vezes o Senhor tem que nos triturar, irmãos. O Senhor tem que quebrar o vaso no qual habita o tesouro. Lembra de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que Paulo fala assim, temos este tesouro em vasos de barro. O tesouro está em nós somos os vasos de barro. Mas para que o mundo possa ver este tesouro, ele tem que quebrar este vaso, para que a luz de Cristo brilhe através de nós. Agora nós pegamos um Cristo para nós parecemos que fazemos parte do exército da KGB lá dos Estados Unidos, agente secreto. Ninguém sabe que somos cristãos. Nós somos assim tão preocupados com o nosso testemunho.
Esquece o seu testemunho. Você não tem que dar testemunho de você. Se você começar a dar testemunho de você, Deus me curou, Deus fez isso, fez aquilo, as pessoas vão ser discípulas tua, não de Cristo. Moisés levou o povo para o Senhor. Quando André achou Jesus, falou para Pedro e levou ele a Jesus. Nós temos que levar a Jesus. Quando João Batista viu Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos que estavam sendo discipulados por João, deixou João e seguiu a Cristo. Cristo. Nós não temos que ser escravos de homens, nós não seguimos a homens, seguimos o Cordeiro, por onde quer que ele vá. Ele é o nosso general deste exército. Temos que receber as ordens dele. Onde? Está aqui na sua palavra. E graças ao Senhor, irmãos, aconteça o que acontecer, esta palavra de Deus não muda. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre. Aprecie essa palavrinha aqui, irmãos. Quando é que eu e você nós seremos então derrotados? Talvez aqueles religiosos, principais sacerdotes, autoridades do povo, quando crucificaram o Senhor, disseram o seguinte: acabou, está na cruz. Tu que destrói o templo em 3 dias, destrói o templo e em 3 dias o reedificas, desce da cruz e creremos nele. É isso que ele quer, Satanás quer. Cruz não, está derrotado. Olha o Senhor, que se diz filho de Deus, está crucificado, você vai morrer. Aqueles religiosos, fariseus hipócritas, hoje em dia o que tem mais na igreja é fariseu hipócrita, com um belo distintivo de cristão, mas não tem nenhuma realidade espiritual, são evangélicos vazios do evangelho. Nunca creram na sua morte e ressurreição com Cristo, estão batendo no peito. Eles nunca foram chamados pelo Senhor para crer em Cristo, estão aí perambulando. Quando tem uma mensagem que é meio contundente, não, eu vou para outra comunidade, eu não me sinto bem lá naquela comunidade. Por quê? Ninguém vai se sentir bem onde é pregado a verdade. A verdade dói, machuca, cura, restaura. A palavra fala no Salmo 1 que os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. Ninguém suporta, irmãos, ficar ouvindo a verdade. Agora doa quem doer, nós temos que pregar a verdade. Nem que fique aqui uma pessoa, ou não fique ninguém, mas vamos continuar pregando o Cristo crucificado, o nosso general, o Senhor da igreja, aquele que nos comprou com o seu próprio sangue. Isso é maravilhoso. E fico imaginando aquela cena, irmãos, eles olhando para Jesus ali na cruz, e Jesus ainda relacionando com o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas, irmãos, quando Jesus bradou e rendeu o Espírito, talvez aqueles religiosos estavam pensando o seguinte: acabou Jesus, que fazia milagres aí por aí, acabou, está derrotado. Mas veja ali, irmãos, ele triunfou sobre eles. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Veja aqui, o nosso general, veja onde ele triunfou, irmãos. Presta atenção, que coisa maravilhosa, meus queridos. E o que é interessante é que nós estávamos ali nele, porque nós tínhamos uma dívida que não tinha como nós pagarmos, mas ele pagou o preço por nós. Agora presta atenção aqui, Colossenses capítulo 2, versículos... Vou ler a partir do verso 13, muito interessante aqui. 13 até o 15. E a vós outros, eu e você, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, vale de ossos secos, e pela incircuncisão da vossa carne, graças ao Senhor, nós temos uma palavra aqui muito linda, vos deu vida juntamente com Ele. Por que juntamente com Ele? Porque fora de Cristo não tem vida. Vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha o 14. Tendo riscado ou tendo cancelado o escrito de dívida. Irmãos, Ele cancelou na cruz o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Agora olha o 15. E despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Queridos, cruz não é lugar de triunfo, mas Jesus triunfou na cruz. Em que sentido Jesus Cristo triunfou na cruz? Sobre o meu e seu pecado, sobre a morte, sobre Satanás, sobre tudo, irmãos. Ele triunfou. Que Cristo nós temos, irmãos. Que maravilhoso Senhor. A palavra fala lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, que Jesus não apenas venceu a morte, mas venceu aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele nos libertou, Ele é o nosso vencedor. E agora, irmãos, esse que é o nosso general. Claro que Ele é o Senhor das batalhas. A palavra vai dizer, principalmente no Antigo Testamento, que Ele é o Senhor dos exércitos. Agora, se você creu em Cristo Jesus, esse que é o grande guerreiro, vem habitar dentro de você. Abra a sua Bíblia comigo, lá no profeta Jeremias, capítulo 20. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo 11. Jeremias, capítulo 20. Olha o versículo 11. Que precioso é o nosso amado Senhor. Então, a palavra de Deus, ela diz assim. Vamos ler com bastante cuidado. Temos que apreciar isso, irmãos. Diz assim a palavra. Jeremias 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo. Lembra de Mateus 28, 20? E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aqui nós podemos ler já dentro dessa realidade. Aqui, claro que era em figura, mas nós temos a realidade hoje. Cristo habita em nós. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodos envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Que afronta perpétua é essa, irmãos? Condenação eterna. Mas para os filhos de Deus, são habitados pelo Senhor, que é o poderoso guerreiro. Agora, olha o versículo 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, Ele é Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Ele está conosco como um poderoso guerreiro, é o Senhor das batalhas, o Senhor dos exércitos. Irmãos, Paulo fala que em Cristo nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores, e graças ao Senhor por isso. É maravilhoso isso. Então, nós não precisamos temer, irmãos, não precisamos temer, amados, entenda isso. Ele veio para tirar o nosso medo. Você e eu somos a igreja do Deus vivo, e nós estamos alistados neste exército. Agora, irmãos, como o Senhor agiu lá no Antigo Testamento, você acha que Ele vai agir diferente no Novo Testamento? De forma nenhuma. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 20, vou mostrar para vocês aqui mais alguns versículos. Diz assim, Deuteronômio capítulo 20, vamos ler a partir do versículo 2, de 2 até o 4. Preste atenção aqui, irmãos, toma isso como realidade espiritual, porque este Deus da batalha, que batalhou as guerras lá no passado, é o mesmo que habita em nós. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a vida da igreja. Entende? Porque é o Senhor que vai batalhar por nós. Versículo 2. Aqui era a lei acerca das guerras. Diz assim: quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, nem tenhais medo, não tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos,
para vos salvar. Está vendo aqui, irmãos? Do que nós temos medo, irmãos? A não ser que você de fato não tenha uma experiência com Ele. Mas se você creu em Cristo crucificado, eis que é o poderoso guerreiro, habita dentro de você. Irmãos, que Cristo nós temos, irmãos. Agora você não pode esquecer que nesse mundo você está em um campo de batalha. E que você e eu vamos sofrer muitas aflições. Mas não se esqueça disso, irmãos. O Senhor Jesus, Ele disse assim lá em João 16, 33. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Tem muitos que falam assim: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí a pessoa tem que ter bom ânimo, mas ela se esquece de verificar que no versículo 1, aliás, na parte A do versículo 33, último versículo de João 16, 33, Jesus disse assim: essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. Eu sou a paz de vocês. Então, se Ele é a nossa paz, nós podemos passar pelas aflições do mundo. Primeiro a paz, depois as aflições. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Quão importante é nós sabermos disso? E em 2 Tessalonicenses 3,16 fala que Ele, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as vossas circunstâncias. Temos o Senhor, temos a paz. Então vamos enfrentar qualquer batalha, mas nós vamos ter uma coisa chamada paz. Ele habita em nós, nele nós temos paz. E quanto mais conhecemos a Ele, mais essa paz vai crescer em nós. Quanto mais Cristo cresce, mais a nossa paz cresce, porque Ele é a nossa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Numa guerra você ter paz? Que coisa, né, irmãos? Numa guerra você ter paz? Que maravilha! Então o Senhor, Ele faz isso por nós. Então, irmãos, nunca se esqueça, Ele sempre vai pelejar por nós. Quando você tem uma visão real e adequada de que quando você foi libertado pelo Senhor na cruz do Calvário, ressuscitou com Cristo, Cristo é a sua vida, Ele vai lhe matricular na escola da tribulação, do sofrimento. Então, nós sabemos que temos uma linda figura lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 14. Se você puder abrir lá para acompanhar junto com a gente, Êxodo capítulo 14. Aqui, irmãos, vocês sabem, assim que eles saíram lá do Egito, do mundo, foram tirados, e a nossa libertação do Egito, deste mundo, este mundo é Egito. Egito significa aflição. E Paulo, ele diz assim em Gálatas 6,14: mais longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E aqui, quando o povo de Israel foi libertado do Egito, começou a perseguição. Faraó, que é uma figura do diabo, ele não se cansa, ele sempre vai perseguir o povo do Senhor. Mas Deus em Cristo já limitou o diabo. 1 João 5,18, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que é gerado de Deus, o Senhor o guarda e o maligno não lhe toca. Somos guardados pelo poder de Deus. Agora, foram libertados lá de Faraó, do Egito, e chegaram no Mar Vermelho ali, se acamparam, descansaram um pouquinho, mas de repente o atalaia olhou e viu o exército de Faraó, que vinham para destruir eles, e bradou para o povo: Faraó e seus cavalarianos estão vindo aí para nos destruir. Moisés, o que nós vamos fazer, Moisés? Temos um mar, nós vamos morrer. Olha o que eles disseram aqui, irmãos. Êxodo capítulo 14, versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos
trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Eles queriam voltar para o mundo, lá eles tinham um conforto, eles eram escravos. E aqui o verso 12: não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo. Olha que palavra linda aqui, irmãos. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Irmãos, e aí Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ele estendeu o bordão, o mar vermelho se abriu, eles passaram com o pé enxuto. E aí os egípcios tentaram passar. Quando Israel atravessou o último do outro lado, as águas se fecharam e todos foram consumidos pelo mar. Nunca mais os vereis. Queridos, Ele é aquele que batalha as nossas batalhas. Vocês se lembram lá de Isaías 41, versículo 10? Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com minha mão direita. Não temas. Irmãos, nós não podemos temer nada nem ninguém. Tem muitas pessoas que temem mais aos homens do que qualquer outra coisa. Sabe qual é a promessa do Senhor para os nossos dias, para o seu exército? Abra comigo a sua Bíblia, estamos já encerrando, irmãos. Em Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. A palavra, ela traz aqui uma preciosa revelação para o nosso coração. Tão linda, tão preciosa. Hebreus 13, 5 e 6, nós temos a seguinte declaração, olha só: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, Senhor, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Agora, olha o 6, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que pode fazer o homem, se Ele é o nosso auxílio? Queridos, Ele como nosso poderoso guerreiro, Salmo 121, versículo 7, fala que o Senhor te guardará de todo o mal. E para nós encerrarmos, vamos abrir aqui o último texto, Romanos, capítulo 8, que diz assim, vamos ler a partir do versículo 35, irmãos. Que texto maravilhoso. Aqui o apóstolo Paulo faz algumas perguntas, né? Ele diz assim, Romanos 8, o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha que pergunta, irmãos. Temos que refletir aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Sabe por quê? Ninguém pode separar. Porque aqueles que morreram com Cristo pertencem a Ele. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele faz aqui algumas perguntas. Será a tribulação? Será que a tribulação vai nos separar do amor de Cristo, irmãos? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? A espada aqui é a morte. Queridos, por que Paulo fez essas perguntas aqui? Porque um filho de Deus, ele não está livre de tribulação. Ele não está livre de angústia, de perseguição, fome. Fome aqui é o sentido aqui de justiça. Ou nudez, ou perigo, ou espada. 37 diz assim, em todas essas coisas, porém,
somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aquele que nos amou, Ele venceu tudo por nós, Ele fez tudo por nós. Então Paulo, ele diz assim, com uma convicção muito profunda: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso dono. Nada pode nos separar, irmãos. Estamos em Cristo. Ele nos atraiu, levou a nossa natureza pecaminosa a morrer no seu corpo santo lá naquela cruz, para que pela ressurreição ganhássemos a sua vida, porque juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é cristianismo puro, genuíno. Agora, dentro deste exército, você vai precisar de crescer, você vai ter que se exercitar na piedade. As tribulações virão sobre a sua vida para lhe preparar para as batalhas maiores, para que você seja um vencedor em Cristo Jesus. Você vai exercitar a sua fé para ter uma fé preciosa. Você vai crescer na graça, como Pedro fala, crescer na graça, no conhecimento dele, mas sempre olhando para o general, recebendo as ordens do nosso general, e o nosso general é Cristo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, graças te damos, porque hoje nós temos uma profunda convicção de que o nosso amado Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele habita em nós. Pai, nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pai, muito obrigado, porque um dia Tu nos alistou em Seu batalhão, esse exército celestial. Oh Pai, que privilégio é o nosso, termos os olhos abertos para crermos na verdade das Escrituras. Pai, nós queremos mais e mais de Cristo, mais dEle, mais do Seu amor, mais da Sua alegria, mais da Sua longanimidade, mais da Sua mansidão, mais da Sua fidelidade, mais do Seu domínio próprio, para que então nós sejamos homens e mulheres que estejam totalmente entregues nas Tuas mãos, para que Tu possa nos usar para a Tua glória. Oh meu Pai, graças te damos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito estejam sobre esta igreja e sobre toda a igreja do Senhor sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém.